Imagine a seguinte situação: um sindicato que representa uma categoria de trabalhadores entra com ação contra a fazenda pública, pedindo o pagamento de alguma diferença remuneratória e obtém uma sentença de procedência. Quando entra no cumprimento de sentença, acaba não promovendo esse cumprimento de sentença adequadamente, de forma que o processo venha a ser extinto lá na frente pela prescrição intercorrente, ou seja, fica parado por tempo além do prazo prescricional. Seria possível, após essa extinção da execução coletiva pela prescrição, que os substituídos do sindicato ajuizem ações individuais, ou melhor, execuções individuais desse título gerado na sentença coletiva? Foi essa questão enfrentada pelo STJ no tema de número 1253, e a Corte Superior concluiu que sim, é possível que o substituído promova o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional, que vai ser iniciado só após a extinção da ação coletiva. Vamos passar aqui os detalhes do caso. A gente tem, no caso aqui, o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe no inciso 3 que a coisa julgada gerada em ações coletivas que tratam sobre direitos individuais homogêneos, que é essa hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81 do CDC, gera coisa julgada erga omnes, ou seja, para todos os substituídos, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar, portanto, as vítimas e seus sucessores. E o parágrafo 2º do mesmo artigo, ou seja, do artigo 103, dispõe que, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. De forma semelhante, o artigo 104 dispõe que as ações coletivas elas não induzem litispendência para as ações individuais. No entanto, se existe uma ação individual, a pessoa dessa ação individual apenas será beneficiada pelos efeitos da sentença coletiva se ele pediu a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias, a contar de quando ele tomou conhecimento sobre a existência dessa ação coletiva. Então, diante dessas normas, o STJ diz que a coisa julgada nessas ações coletivas é secundum eventus litis, ou seja, ela depende do resultado. Apenas se aplica aos substituídos se lhes foi favorável. A exceção é a hipótese em que ele atua como litisconsorte na ação coletiva, porque aí a norma excepciona dizendo que ele se vincula à coisa julgada da ação coletiva, né? E, no caso, o STJ citou vários precedentes dele, eu tenho eles aqui em tela para vocês conferirem depois, se quiserem ver na íntegra, são no sentido de que, ajuizada a ação coletiva, há uma interrupção do prazo prescricional, portanto, ele passa a ser contado do início, mas apenas após o último ato processual da ação coletiva. Então, tanto há uma interrupção, quanto há uma suspensão do prazo prescricional durante a ação coletiva. Então, apenas após o arquivamento dessa ação coletiva que começará a fluir o prazo prescricional para os substituídos promoverem o cumprimento de sentença. E a lógica por trás disso aqui é de justamente tentar fortalecer o sistema de ações coletivas, porque assim o substituído não se veria na obrigação de entrar com uma ação individual quando começa a chegar perto do final do prazo prescricional e ele ainda não recebeu na ação coletiva, com medo de haver uma prescrição na ação coletiva. Portanto, enquanto a ação coletiva está transcorrendo, está em curso, o substituído ele tem motivos para aguardar esse desfecho. Então, sequer haveria ainda uma pretensão dele atuar individualmente, porque, em tese, o direito dele seria garantido na via coletiva, né? E aí, essa pretensão individual apenas começará a partir do momento em que a ação coletiva, de fato, é extinta. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir para ajudar a difundir esse conteúdo. Mais de 90% das pessoas que assistem não são inscritas, então está em tempo de a gente mudar essa realidade também, né? E voltando aqui então ao conteúdo, a tese fixada foi no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença coletiva
proposto pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. E eu fico por aqui. Mais uma vez, considere se inscrever e ative as notificações. Até a próxima!